Sabe aquela sensação de que a gente não é bom o suficiente? Aquele peso das nossas próprias falhas? Pois é, todo mundo sente isso. Mas e se o amor mais importante de todos não dependesse de sermos perfeitos? A ideia é forte, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olha só, essa passagem de Romanos vira a nossa lógica de ponta cabeça. Ela diz que a maior prova de amor de Deus não aconteceu quando a gente estava no nosso melhor momento. Pelo contrário, foi justamente no nosso pior, quando éramos, como diz o texto, ainda pecadores. É um tipo de amor que não fica esperando a gente melhorar, ele age primeiro. E aí, claro, fica a grande pergunta, né? Uma pergunta que ecoa há séculos e que talvez ecoe dentro de cada um de nós. Como é que se constrói essa ponte entre um Deus que é perfeito e a nossa realidade que é tão cheia de falhas? É exatamente isso que a gente vai tentar entender. Então, a resposta para essa pergunta começa na própria natureza desse amor. E já adianto, não é um amor como o que a gente está acostumado. É um amor que não vem com uma lista de pré-requisitos, sabe? Não tem cláusula de desempenho. A primeira carta de João dá uma pista que é fundamental para a gente. O texto não diz que Deus tem amor, ou que ele decide amar de vez em quando. Diz que Deus é amor. O amor é a essência dele, é de onde tudo flui. Sendo assim, o amor de Deus não é uma reação ao nosso valor, é uma expressão de quem ele é. Agora, olha que interessante esse contraste. O amor humano muitas vezes funciona na base do ser. Eu te amo se você for legal comigo. Eu te amo se você fizer o que eu espero. O amor de Deus funciona na base do porquê. Eu te amo porque eu sou amor. Um é totalmente condicional e pode acabar a qualquer momento. O outro é eterno, simplesmente porque a natureza de Deus não muda. Ok, mas se esse amor é tão incondicional, como ele lida com o problema real das nossas falhas? Afinal, se Deus é justo, ele não pode simplesmente fingir que o erro não existe, certo? É aí que a teologia da Reforma Protestante traz um conceito poderoso que ajuda a gente a entender essa ponte: a justificação. A palavra-chave aqui é forense, que vem do mundo jurídico, de um tribunal. Justificação não é um processo mágico em que a gente vira perfeito da noite para o dia. Pensa assim, é um veredito legal. Diante do tribunal divino, por causa de Cristo, Deus bate o martelo e declara o pecador como justo. É uma mudança de status, uma declaração, não uma mudança instantânea de comportamento. E essa frase em latim do Martinho Lutero resume essa ideia de um jeito brilhante. Simus justus et peccator. Significa que somos as duas coisas ao mesmo tempo. Perante Deus, por causa de Cristo, somos considerados justos. Mas na nossa experiência do dia a dia, a gente continua sendo pecador, lutando contra as nossas imperfeições. Uma coisa não anula a outra. Então, esses pontos aqui mostram um consenso muito importante. Primeiro, é um ato de declaração de Deus. Segundo, a justiça que nos salva não vem de dentro da gente, mas de fora, como diziam os teólogos, uma justitia extra nos. E como a gente recebe esse presente, não é por merecimento ou por fazer coisas boas, mas simplesmente pela fé, pela confiança. A famosa expressão sola fide, somente pela fé. Certo, mas como é que toda essa teologia funciona na vida real? Vamos sair um pouco da teoria e dar uma olhada num dos encontros mais incríveis que a gente encontra nos evangelhos para ver isso na prática. Tento imaginar a cena: um homem judeu, um mestre religioso, conversando em público com uma mulher. Já era um escândalo. E não era qualquer mulher. Era uma samaritana, um povo que os judeus desprezavam. E mais, ela vai buscar água ao meio-dia, no sol mais quente, provavelmente para não ter que encarar os olhares de julgamento das outras mulheres da cidade. Jesus quebra, literalmente, todas as regras sociais para encontrar com ela. E repara que Jesus não começa a conversa com uma lista de acusações. Ele começa oferecendo algo para a sede mais profunda dela. Uma sede que os 5 casamentos fracassados e a vida que ela levava nunca conseguiram matar. Ele oferece água viva, uma satisfação que não acaba. É aqui que a gente vê aquela ideia do veredito divino acontecendo. Ele mostra que sabe de toda a história dela, de tudo que a envergonhava. Mas, em vez de um veredito de culpada, ele oferece um veredito de eu te vejo, eu te conheço e eu te amo. A verdade sobre o pecado dela não vem acompanhada de condenação, mas de uma oferta de graça. E o resultado é uma virada de chave total. Ela larga para trás o cântaro, que era o símbolo da rotina de vergonha dela, e sai correndo para se tornar a primeira missionária da sua cidade.
Uma pessoa que era definida pelos seus erros, agora passa a ser definida por seu encontro com a graça. É transformador. Tá bom, se esse amor de Deus é tão poderoso, tão incondicional, isso nos leva, inevitavelmente, à pergunta mais difícil de todas. A pergunta que não quer calar. Se Deus ama, por que a gente sofre? A história de Lázaro pode nos dar uma nova perspectiva sobre isso. A Bíblia faz questão de dizer que Jesus amava muito essa família, eram amigos próximos. E mesmo assim, quando ele fica sabendo que Lázaro está doente, ele não sai correndo, ele espera, ele deliberadamente demora. E o amigo morre. A pergunta é, por quê? Se o amor era tão grande, por que ele permitiu tanta dor? Uma parte da resposta pode estar na diferença entre o nosso tempo e o tempo de Deus. A gente vive no Cronos, o tempo do relógio, que passa segundo a segundo, tudo é urgente. Para Marta e Maria, Jesus estava atrasado. Mas Deus age no Kairos, que é o tempo oportuno, o momento perfeito para um propósito maior se cumprir. A demora de Jesus não foi um acidente, foi intencional. O próprio Jesus redefine o sentido daquele sofrimento todo. Ele diz que o propósito final daquilo não era a morte, mas a revelação da glória de Deus. Isso não apaga a dor que eles sentiram, claro que não, mas dá a ela um novo significado, um propósito muito maior. E aqui vem, talvez, a parte mais poderosa e comovente de toda a história. Mesmo sabendo que dali a alguns minutos ele ia ressuscitar Lázaro, Jesus olha para a dor de Marta e Maria e chora. Ele não é um Deus distante, indiferente. Ele entra no nosso sofrimento, ele sente a nossa dor junto com a gente. A compaixão dele é tão real quanto o poder dele. Então, o que a gente pode guardar de tudo isso? Primeiro, que somos amados de forma incondicional, mesmo sendo imperfeitos. Segundo, que a justificação é um veredito de graça, não de mérito. Terceiro, que esse amor quebra qualquer barreira para nos encontrar onde a gente está. E, por fim, que o sofrimento, por mais duro que seja, não significa que Deus nos abandonou. Muitas vezes é ali que o propósito dele se revela. No final das contas, tudo se resume a esta certeza. Uma certeza poderosa que o apóstolo Paulo escreveu. Nada, absolutamente nada, nem as nossas falhas, nem a nossa dor, nem mesmo a morte. Nada tem o poder de nos separar desse amor que é indestrutível. E isso nos deixa com uma reflexão final. A história da mulher samaritana foi redefinida, de vergonha para testemunho. A de Lázaro, de tragédia para glória. A pergunta que fica para a gente pensar é como esse mesmo amor pode redefinir as nossas próprias histórias.